O que há de verdade na história de que Maxi Gomes, centroavante do Valência, pode pintar no Palmeiras? Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece esse boato e fala também sobre Vitor Pereira e os efeitos positivos do português no timão. E Rodinei, que não fica no Flamengo, está a caminho do Atlético Mineiro? No vídeo ainda conto as últimas sobre o mercado de transferências, demissão mais uma no Santos, Martim Orreda tomando uma decisão sobre seu futuro, algo que não vai agradar os torcedores do Botafogo, tem as últimas do mercado e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, e se você ainda não é inscrito nesse canal, ajuda a gente apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Se você se inscrever, vai ficar por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bora começar todo esse conteúdo dizendo que ele é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que sempre prepara as melhores cotações. Nessa quinta tem 2 jogos da Série B com destaque para CSA e Vasco. Um pouquinho mais tarde, às 9, partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, América e São Paulo. Vitória do América pagando 2,35, o empate pagando 3,22 e a vitória do São Paulo pagando 2,95. Eu vou nesse empate a 3,22, vou torcer para que role para faturar uma grana extra. Para você também ter essa chance, super simples, pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro na 1xBet, não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e contar que o Palmeiras, agora há pouco, eliminou o Vasco no Campeonato Brasileiro Sub-20, vitória em casa por 1-0, devolvendo o resultado de derrota no Rio de Janeiro. Nas cobranças por pênaltis, deu Palmeiras 4-3. Por falar em Palmeiras, quero contar que o Renan, ex-zagueiro do Verdão, teve autorização da Justiça para embarcar rumo aos Emirados Árabes Unidos. Ele tem um acordo com a Al Jazeera e dependia dessa liberação para poder viajar. Você vai lembrar que o Renan, algumas semanas atrás, ele atropelou e matou o motociclista enquanto voltava de uma balada por volta das 6h40 da manhã. Para fechar sobre o Palmeiras, o Verdão conseguiu liberar Lucas Freitas, zagueiro que havia perdido espaço, não tinha mais idade para jogar no Sub-20 e não interessava ao Abel Ferreira. Ele vai ficar por empréstimo no Anderlecht da Bélgica. Já no Corinthians, o Timão recebeu uma proposta da Rússia pelo Matheus Davó, atacante que é o artilheiro do Bahia na Série B, são 8 gols marcados, ele está emprestado até dezembro. O Corinthians ficou de dar uma resposta caso a negociação ocorra de forma oficial. O Timão deixa um percentual de vitrine pro Bahia. Quero contar que o Flamengo vai embolsar 850 mil reais com a ida de Samir, zagueiro revelado na base do clube, ao Tigres do México. Negociação que girou na casa dos 34 milhões de reais e esses 850 mil dizem respeito ao mecanismo de solidariedade. Para fechar o giro de notícias, contar que Wayne Rooney, ex-ídolo do futebol inglês, detonou o comportamento de Mbappé. Para o ex-atacante inglês, o Mbappé é um jogador mimado. Dá uma olhada na frase, abre aspas. Um jogador de 22 para 23 anos joga o ombro no Messi e eu nunca vi um ego maior do que esse na minha vida. O Messi tinha 4 bolas de ouro com 23 anos de idade e nunca agiu dessa forma, fecha aspas. Tô curioso para saber a sua opinião sobre Mbappé. O que está acontecendo com o atacante francês? Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que tem reformulações. Desde que o Ronaldo assumiu o clube, uma série de mudanças aconteceram, incluindo elencos do time profissional e das categorias de base. E o Pedro Martins, que é o diretor executivo de futebol do Cruzeiro, explicou algumas dessas mudanças e os impactos, os efeitos de várias dispensas que aconteceram. Segundo o Pedro Martins, foram 8 saídas no time principal, entre empréstimos, negociações em definitivo e rescisões de contrato. Essas saídas vão garantir nos próximos 2 anos uma economia de 11 milhões e 300 mil reais somente com salários. Nas categorias de base também existiram trocas, dispensas, rescisões de contrato. Economia um pouco menor, de algo na casa dos 2 milhões e 800 mil reais apenas com atletas do time sub-20. Só para vocês entenderem como o Cruzeiro gastou mal ou gastava mal seu dinheiro até a chegada e a profissionalização do clube. Bora falar sobre o fim do sonho do Botafogo por Martim Orreda, que as tratativas entre o Botafogo e o Godoy Cruz estavam encerradas pelo menos para 2022, todo mundo já soube, a partir do momento em que a janela fechou na última segunda-feira. Mas ainda existia a esperança de algum torcedor do botafoguense na possibilidade de Orreda pintar como reforço para janeiro de 23. Mas o atacante deu uma entrevista à TIC Sports da Argentina e disse o seguinte, abre aspas, meu sonho é ir para a Europa, não para o Brasil. Enquanto isso, estou muito feliz aqui no Godoy Cruz, fecha aspas. Achei deselegante do ponta, que tem feito excelente temporada por lá, o Godoy Cruz e o Orreda chegaram a se acertar com o Botafogo. Na última hora, preocupado com o rebaixamento, o Godoy Cruz voltou atrás e desistiu do acordo.
Mas não dá pro Reda, que teve bem perto de virar jogador do Botafogo, tratar o clube para o qual ele quase se mudou dessa maneira. Achei deselegante, e se fosse dirigente do Botafogo, desistiria de vez, ainda que ele voltasse atrás e tentasse qualquer coisa mais pra frente. E você? Vale a pena insistir até quando para ter Martinho Reda? Use o espaço para comentários e opine. Bora falar sobre o clima extremamente hostil preparado por torcedores do Atlético Paranaense e até por jornalistas em relação à visita e à passagem do Flamengo. Você sabe que o rubro-negro carioca passou pelo Atlético, vitória por 1-0 com gol do Pedro, o Furacão eliminado e o Flamengo vivo nas semifinais da Copa do Brasil. Mas alguns acontecimentos dentro e fora do campo, para mim, excederam, e é sobre isso que eu queria tratar nesse vídeo. Começar falando sobre imagens que foram divulgadas na madrugada de quarta para quinta-feira e mostram uma família de torcedores do Flamengo com a presença de crianças sendo expulsos. Essa família foi expulsa de um restaurante que estava lotado de torcedores do Atlético Paranaense. Os torcedores não aceitaram a presença dessa família rubro-negra, flamenguista, e ainda chamaram eles de maloqueiro, favelado, esse tipo de coisa. Já não gostei. Teve outro episódio que chamou para mim bastante atenção. O Flazoeiro, que é dono de um canal no YouTube que trata sobre o Flamengo, estava fazendo uma live pós-jogo, falando a respeito do Dorival, do Flamengo, de forma alta, é verdade, no meio da tribuna de imprensa. No momento em que ele divulgava, em que ele falava as coisas dele, uma pessoa, um jornalista na tribuna de imprensa que cobre o Atlético, começou a olhar feio pro Flazoeiro, que perguntou o que aconteceu. E esse cara falou que ele estava num estádio particular, cujo dono era o Atlético Paranaense, e que se ele continuasse falando, esse cara, jornalista, quebraria o celular do Flazoeiro, numa clara demonstração de total falta de desconhecimento sobre o que é o jornalismo. O pessoal da da Crônica Esportiva do Paraná até pediu desculpas ao Flazoeiro, algo inaceitável na minha opinião. Teve mais um episódio que me chamou bastante atenção. Final da partida, ainda dentro de campo, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, ia dar uma camisa para uma torcedora pequena, de, sei lá, 8, 9 anos, do Atlético Paranaense. Ela pediu a camisa e o Marcos Braz estava separando. Quando outros torcedores do Atlético em volta dessa menina perceberam, começaram a gritar dizendo que não aceitariam e atiraram uma série de coisas no Marcos Braz, que prometeu entregar essa camisa depois à menina. Não sei se isso de fato acabou acontecendo. Que existe a rivalidade, que o Atlético Paranaense não pode aceitar determinadas coisas e que hoje o Flamengo é um rival grande e importante do Atlético, isso é óbvio. Mas não é com atos de hostilidade, de grosseria e de violência que um time vai se estabelecer. O Atlético Paranaense faz um trabalho bem legal dentro de campo. A administração Mauro Celso Petralha e Alexandre Matos é ótima. O Furacão, por exemplo, é semifinalista da Libertadores, destacava isso outro dia. Mas esses comportamentos para mim são todos nem um pouco exemplares. Quero mudar de assunto e falar a respeito da chance de Rio-São Paulo na Copa do Brasil. Você já sabe que Flamengo e Fluminense estão garantidos na semifinal, o Corinthians também. Falta a definição do confronto entre América e São Paulo, que se enfrentam a partir das 9 da noite. São Paulo venceu a partida de ida no Morumbi por 1-0. Se o São Paulo vencer, teremos o torneio Rio-São Paulo na semifinal da Copa do Brasil. Isso porque o São Paulo vai enfrentar o Flamengo e o Corinthians vai enfrentar o Fluminense. Se o América invadir essa disputa entre paulistas e cariocas, ele enfrenta o Flamengo, o América, que já é uma baita surpresa positiva, dono da antepenúltima menor folha salarial entre os 20 clubes da Série A, hoje ocupando uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Meu palpite para esse jogo, acho que empate em 0-0 ou 1-1. Mas o time do América é bem chato, o trabalho do Wagner Mancini é excelente e Marcos Salum, um homem forte do futebol do Coelho, merece ser bastante respeitado, conhece muito de futebol. Bora falar agora sobre o Santos, que anunciou nessa quinta-feira a demissão de Newton Drummond. Para falar a verdade, não anunciou, eu fui o primeiro a contar que o Chumbinho, como é conhecido do Newton Drummond, havia sido demitido. Essa postagem ocorreu no Twitter por volta das 10h15 da manhã. A alegação do presidente do Santos, do Andrés Rueda, é de que ele perdeu a confiança no Chumbinho, porque foram dizer para ele que o Chumbinho estava tentando contratar para o Santos jogadores com a participação do filho do Chumbinho, que é empresário. Então o Chumbinho estaria ajudando o seu filho a contratar atletas. Conversei com o diretor, ou com o ex-diretor de futebol do Santos, ele assegurou que é uma grande mentira, que o filho dele de fato é empresário, mas não participou de nenhuma das tratativas, de nenhuma das negociações. Chama atenção o fato de o Chumbinho não ter ficado pouco mais de um mês à frente do clube. E outra coisa importante, como o Santos dispensa diretores executivos de futebol, gerentes e treinadores, né? Andrés Rueda vai ficar bastante marcado por isso. Ele vai buscar agora o 6º executivo de futebol diferente desde que assumiu o clube. Vou lembrar os nomes para vocês: Felipe Ximenes, Jorge Andrade, André Mazuco, Edu Dracena e Newton Drummond. São 5 que já deixaram o clube agora. O Santos vai em busca do 6º, tudo isso num período de 1 ano e meio.
Em relação a técnicos, essa dança das cadeiras também segue a todo vapor. O Lisca doido já é o 4º técnico somente em 2022. Vamos à relação? Fábio Carille foi o primeiro, Fabian Bustos o segundo, Marcelo Fernandes o terceiro e Lisca doido o 4º. O que está acontecendo com o Peixe? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Dorival Júnior com números melhores do que de Jorge Jesus. Você acredita nisso? O SofaScore fez um levantamento bem legal, apresentando os resultados depois dos 20 primeiros jogos do Dorival Júnior e do Jorge Jesus, ambos no Flamengo. E de fato, o Dorival leva vantagem em quase todos os itens, a começar pelo aproveitamento dos pontos, 77% de aproveitamento dos pontos para o Dorival, 70% para o JJ, 15 vitórias para o Dorival, 12 para o JJ. A única exceção, a única vantagem do Jorge Jesus em relação ao concorrente brasileiro é que o JJ perdeu menos em 20 jogos, foram 2 derrotas contra 4 do Dorival. O time do Flamengo, sob o comando do Dorival, fez 42 gols contra 40 do JJ, tomou 12 gols contra 17 do Jorge Jesus, 60% das partidas sem levar gol. Sob o comando do Dorival, 35% apenas de jogos sem gols sob o comando do Jorge Jesus. Tem só uma diferença importante entre eles. JJ conseguiu ser campeão e super campeão com o Flamengo, levantando títulos super importantes. O Flamengo demonstra capacidade para buscar esses títulos sob o comando do Dorival, mas até agora ainda não os conquistou. Estou curioso para saber a sua opinião. Quem vai se dar melhor? Quem vai ficar mais marcado no Flamengo? Jorge Jesus ou Dorival Júnior? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Bora falar agora sobre Rodinei, lateral direito, que não fica no Flamengo. A história dele é curiosa. Também quero falar a respeito da mudança dele para o Atlético Mineiro. Antes, começar sobre a situação no Flamengo. O contrato termina em 31 de dezembro. Na metade, alguns meses atrás, vamos tratar só para deixar bem claro. Por volta de 1 mês e meio atrás, Rodinei e Flamengo tinham um acordo para a prorrogação do contrato. O novo vínculo só terminaria em dezembro de 2024, ou seja, mais 2 anos. Até que circulou uma foto do Rodinei numa balada. Aquilo pegou muito mal entre torcedores do Flamengo. O Rodinei vivia em baixa, foi muito criticado e o Flamengo voltou atrás, desistindo da renovação do contrato com o Rodinei. O tempo passou, Rodinei virou titular absoluto sob o comando do Dorival Júnior, tem jogado muito, foi por exemplo dele a assistência para o gol do Pedro, e o Dorival pediu a prorrogação do contrato do lateral direito. Rodolfo Landim tentou interceder, conversou com os representantes do Rodinei e ouviu que ele não quer renovar seu contrato. Não se trata só de uma birra, de uma implicância, mas é que o Rodinei tem conversas bastante avançadas com o Atlético Mineiro, que não confirma as tratativas, mas por estar em fim de contrato ele já pode assinar um pré-contrato. Eu não tenho informação sobre a assinatura do pré-contrato, mas posso afirmar que as conversas estão bastante avançadas para que o Rodinei vire reforço de graça no Galo em 2023. Rodinei que já trabalhou com o Rodrigo Caetano no próprio rubro-negro. Para fechar o assunto, ou para fechar o vídeo e ir para a reta final do vídeo, contar que o Corinthians, sob o comando do Vitor Pereira, que é contestado por parte da torcida, apresenta alguns números bem interessantes. Você sabia que sob o comando do Vitor Pereira, o Corinthians tem a sua melhor colocação na Copa do Brasil em 4 anos? Time, ao eliminar o Atlético Paranaense, ou melhor, o Atlético Goianiense, foi às semifinais da Copa do Brasil. A última vez que o Corinthians havia alcançado essa fase foi 4 temporadas atrás. Na Libertadores, queda nas quartas de final, eliminação com 2 derrotas para o Flamengo. Ainda assim, a melhor campanha nesse nível havia sido 10 anos atrás. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians ocupa uma vaga no G4 desde a primeira rodada. Nesse momento é o 3º colocado, atrás de Palmeiras e de Flamengo. Tudo isso com o Vitor Pereira comandando o time, cercado de críticas, de erros de escalação. Alguns momentos ele passa do tom na relação com os atletas, mas não dá para esconder que ele apostou bem nos jovens, que ele conseguiu dar mais dinâmica para um time veterano, envelhecido, fruto de erros de contratação de atletas, que ele não privilegia jogadores que jogam com o nome, enfim. Acho que o balanço é positivo do Vitor Pereira até aqui. Queria saber a sua nota de 0 a 10, use o espaço para comentários para dizer qual avaliação você faz do trabalho do português até aqui. Contrato somente até dezembro. O Willian Monteiro Alves admitiu que depois da derrota para o Palmeiras outro dia, ofereceu ao Vitor Pereira na oportunidade a extensão do contrato. Ele disse que vai esperar acabar a temporada para conversar sobre o tema. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras e a chance de Maxi Gomes, centroavante que pertence ao Valência, está há um tempão na Espanha, ser contratado. Jogador de bons números. Ele tem 26 anos de idade, 53 gols e 22 assistências no Campeonato Espanhol. Um jornalista uruguaio, assim como o Maxi Gomes, esse jornalista se chama Matias Torres, afirmou que o Palmeiras tem interesse na contratação do atleta.
desse centroavante do Valência, cujo contrato termina em junho de 2024. O Valência já estreou no Campeonato Espanhol dessa temporada e o Maxi Gomes entrou na reta final, foi reserva. Entrei em contato com o dirigente do Palmeiras para saber se existe algum movimento no Palmeiras para a contratação do Maxi Gomes. Achei estranha a notícia, até porque a janela de transferências acabou de se encerrar, 15 de agosto, a última segunda-feira. Não há mais possibilidade de contratação para atletas que estão empregados, caso do Maxi. Tem outro detalhe que joga contra ele, o fato dele ser uruguaio, ou seja, estrangeiro. O Palmeiras hoje já excedeu o limite de gringos. O Palmeiras tem 6, só pode levar 5 para os jogos do Campeonato Brasileiro. Mas para responder a pergunta, essa fonte minha que eu consultei no Palmeiras assegurou que não existe nenhuma chance de o Maxi Gomes ser contratado agora ou para 2023. O nome dele surgiu numa lista longa de nomes especulados, estudados, cogitados, enquanto o Palmeiras buscava centroavantes. Mas depois da contratação do Flaco Lopes e do Merentiel, que nem é um centroavante, mas pode atuar como um camisa 9, esse nome foi completamente descartado, não houve negociação, não houve evolução de conversas e por agora não existe qualquer chance de Maxi ser contratado. Beleza? Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, a gente volta mais tarde com a live do Nicola. Abraço, tchau!